Olá, telespectador, estamos iniciando aqui no seu canal da TV Bandeirantes, a TV Bandeirantes que está a cada dia crescendo mais a audiência aqui no Rio Grande do Sul. Fazer um agradecimento a você, telespectador, que nos dá o prazer da audiência. Neste sábado pela manhã, estamos chegando com mais um programa Live News, e um programa especial na companhia agradável sempre de Luiz Augusto Lara. Nós vamos falar hoje sobre, e os nossos convidados, nós vamos falar hoje sobre tecnologia, ciência, tecnologia, algo que ficou esquecido nesse país há muito tempo, e pela competitividade, velocidade do mundo, se não tiver investimento na área de ciência e tecnologia, nós não vamos a lugar nenhum. Luiz Augusto Lara, estamos aí com mais uma Live News. Que maravilha! E hoje, com um programa mais do que especial. Se fala em Covid, só se fala em Covid, porém que deu um probleminha no meu microfone aqui, Milton. Então voltamos. É live, é ao vivo aqui, gente, ó. O microfone faz parte. Seguimos? Seguimos. Então, Vamos adiante. Seguimos, faz parte. Quem faz televisão e rádio, também na tecnologia, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, acontece algum acidente de percurso, isso faz parte. Faz parte da tecnologia, da tecnologia também. Nós estamos vivendo esse momento, um momento duro, difícil, dessa experiência inédita da Covid-19. Eu, mais uma vez, quero usar o que eu acho que é importante. A Bandeirantes tem essa tradição na prestação de serviço. Prestação de serviço, este é o objetivo dos veículos de comunicação. Rádio e televisão, que é uma concessão pública. Não é fazer terrorismo. Fique em casa, senão você vai morrer. Não. Não é esse partido funerário brasileiro que tinha como presidente, continua ainda presidente o Mandetta e os coletinhos do SUS. Isso não deu resultado em lugar nenhum do mundo. Lockdown não tem resultado científico positivo em lugar nenhum do mundo. Pelo contrário, 85,3% das pessoas mortas e que foram contaminadas em Nova York estavam dentro de casa. Por que eu estou dizendo isso, Lara? Porque esse é o momento de ter bom senso. Bom senso. Não pode proibir as pessoas, neste momento, de ir num parque, de ir na praia, sem aglomeração, de ter um comércio, digamos que, inclusive neste momento de final de ano, aberto 24 horas, se for possível, com segurança. Quanto mais tempo aberto o comércio, melhor. O comércio não pode fechar. E quanto mais fecha o comércio, o fluxo de pessoas aumenta no momento que está aberto. Então, eu concordo contigo. Chega de fechar comércio, chega de segurar a economia do jeito que está, mas, vamos manter os protocolos. Distanciamento, máscara, não fazer aglomerações, isso é fundamental. Mas, Milton, eu concordo contigo nesse sentido, com certeza. A experiência de fechar comércio só piorou. Então, regular o fluxo, não lotar as lojas, trabalhar com parte da capacidade, e para isso tu precisa ter o horário, inclusive, ampliado, para não ir todo mundo no mesmo horário, né, Milton? Porque se tu restringe o horário do comércio, tu vai ter problemas também dentro do transporte coletivo. Sim, porque aí é menos tempo aberto, as pessoas se concentram naquele pouco tempo que está aberto. Mas, proibir uma pessoa de ir num parque aberto, com as crianças, fazer exercício. Tem o decreto que veio do prefeito agora, ontem, que é o seguinte, que ele não pode ficar sentado num parque tomando um chimarrão com a tua esposa. Está proibido. Se tu estiver caminhando, tu pode caminhar. O que não deveria e o que não deve é fazer aglomerações. Agora, uma família, a mesma família que convive dentro de casa, conviver ali no parque, não faz muito sentido. E eu tenho certeza que a Assembleia, que é deputado, foi um grande presidente na Assembleia Legislativa, eu falei no programa Bastidores do Poder à tarde, eu até dei esse exemplo para o deputado federal Maurício Dietrich. Olha, nem 8 nem 80, vamos seguir aí o que o Lara, quando foi presidente da Assembleia, fazia, e eu até uso muito essa experiência e os conselhos do Lara, apesar de ser um pouco mais velho do que ele, não tanto mais velho assim, mas um pouco mais velho, Um pouco só. Meu conselheiro. 10 anos de diferença.
E o Lara me dá alguns conselhos que eu acho que é interessante, nem tanto a céu, nem tanto a terra, nem 8, nem 80. Vamos dividir as coisas. Por isso que eu estou dizendo, Lara, bom senso ao governador, que eu sei que ele tem, e ele vai rever essa posição de fecha tudo, tranca tudo, proíbe tudo. Não, isso não serve mais para o Rio Grande do Sul. Mas, bom, vamos lá. Nós estamos aqui praticamente quase um ano, Milton, falando no Covid, na Covid, na doença, ou no coronavírus, o vírus. Parece que não existe outra coisa, só isso no mundo. E nós temos que falar em desenvolvimento. Tu estás aqui nos passando, né, a preocupação com o comércio, com o desenvolvimento. Pois bem, o Rio Grande do Sul hoje, 40% do nosso PIB vem do agronegócio. Só que o nosso agronegócio é a maior produtividade do país, uma das maiores do mundo. Nós temos aqui boa parte já das terras agriculturáveis já em uso. Temos aqui as zonas que não podem ser desmatadas e a grande fronteira do agronegócio no país é a fronteira oeste, Mato Grosso e vai embora, Brasil acima. Rondônia. Ali não tem mais fim o que pode ser de agronegócio naquela região. Pois bem, e o Rio Grande do Sul está chegando já no seu patamar, né, máximo ou quase no patamar máximo de agricultura e de pecuária? A nossa produtividade, que é uma das melhores do mundo, a nossa tecnologia, que é uma das melhores do mundo no agronegócio. Bom, mas e daqui a 20, daqui a 30 anos, quando essas fronteiras todas forem desbravadas, de que o Rio Grande do Sul estará vivendo, se sustentando? Pois o Rio Grande do Sul é um dos estados da federação, é o estado da federação com o maior número de polos tecnológicos, startups, né, inovação, e tudo isso acontecendo aqui, e parece que não é muito divulgado. Pois bem, o programa de hoje é para falar sobre desenvolvimento econômico, Milton. É para falar sobre tecnologia, inovação e as novas fronteiras. Porque, ainda mais com essa crise, muita gente ficando desempregado, muita gente perdendo o seu negócio, mas outros negócios estão vindo, e muito pela área da tecnologia. Por isso, hoje, Milton, os convidados são especialistas no tema. Nós estamos aqui com um convidado, né, pesquisador, e eu professor. quero aproveitar para mandar um abraço, está nos acompanhando, um dos maiores nomes que tem no Rio Grande do Sul hoje, requisitado nacionalmente nessa área de tecnologia, que é o Pablo. Juan Pablo Bueira. Esse é craque. Juan Pablo é craque. O Pablo é craque e é um dos colaboradores também desse programa e uma das pessoas que mais entendem. Mas hoje, nosso convidado especial aqui, Delmonte... Professor Delmonte. Frederich, pesquisador, professor, escritor e empreendedor também na área de tecnologia, que vai estar aqui, digamos, apoiado aqui, sustentado também por personalidades. Nós temos aqui o secretário adjunto de Tecnologia, Ciência e Tecnologia do nosso estado, né, que já está conosco na linha, o Fernando Matos, que logo, logo já também fará a sua intervenção aqui, mas também teremos a presidente do Badesul, a Gianete Lontra, porque o Badesul é um dos primeiros bancos no país a abrir crédito para startups, para empresas de tecnologia, a promover um crowdfunding. O que é isso? Que nome é esse? Bom, agora você vai saber, logo, logo, nós já vamos explicar direitinho. E também teremos aqui o Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da URGS, a pessoa que também trata dessa questão da inovação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a pedido do novo reitor da URGS, vem também prestigiar o nosso programa. Então, gente, estamos aqui recheados de boa informação, de nova informação e, claro, né, Milton, com a nossa plateia virtual, que está aqui junto conosco. A Bibiana Albuquerque, o Yuri Castilhos, a Juliana Crefe, a Bruna Borba, a Melina Lemos, o Gustavo, a Tainá, o Pedro Antônio, a Marlene, André Duarte, que camisa, hein, André Duarte? E esse boné aí, hein?
o Iago, a Graça, a Iara. Então, todo o pessoal de e tem casa, mais gente olha aí, aí, né? hoje Aí, a ó. nossa plateia virtual está recheada aí de pessoas de todo o estado, lembrando sempre que esse programa, além da tela da Band, no sábado das 11 ao meio-dia e domingo após o Canal Livre, também está nas redes sociais para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. YouTube, Live News RS, Instagram, @LiveNewsRS, tudo junto, ou lá no nosso site livenews.livenewsrs.com.br. Então, desde já, quero agradecer aqui a presença, né, Milton, do Delmonte Friedrich, pesquisador, professor, escritor, também do nosso secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, agradecer aqui o Fernando Matos. E, bom, vamos lá, se me permite aqui, Delmonte, quais as principais, digamos, barreiras, né? E em seguida já vou transportar essa pergunta para o nosso secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. Quais as principais barreiras que impedem que o Rio Grande do Sul seja um Vale do Silício na América Latina? Eu acho que nós temos que pensar assim. O que falta para que o Rio Grande do Sul? É mão de obra, são cabeças pensantes, é estímulo do governo, é dinheiro das instituições bancárias? O senhor que está nessa, digamos, nessa lida, né? Que está aí, é empreendedor, né? É professor. O que falta para o Rio Grande do Sul se consolidar como um polo de tecnologia na América Latina? Olá, Milton, Lara, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade Bom de estar dia, aqui. boa noite também. Boa noite, bom dia. Compartilhando aí esse momento tão importante aí de discussão quando envolve tecnologia e inovação, né? Indo direto respondendo a tua pergunta, o Rio Grande do Sul, ele vem realmente ficando para trás em relação a outros estados, né? Se nós pegarmos Santa Catarina se aproxima muito mais às indústrias das instituições de ensino, mas com pesquisas direcionadas para aumento de produtividade, né? Então, pesquisas que não demoram lá tanto tempo para serem desenvolvidas, elas são mais dinâmicas, digamos assim. Automaticamente, tu atrai muito mais investimento de fora. Nós já fomos aqui no nosso estado âncora em relação a esse tipo de parceria, né? Em função de uma série de questões que envolvem pensamentos ideológicos, a gente foi se distanciando, né? Então, nós temos capital humano, muita gente boa aqui no nosso estado, né? Nós temos o Badesul investindo em um dinheiro barato para quem quer empreender. Nós temos também excelentes instituições de ensino, né? Todas elas, quer sejam particulares ou federais, que trazem desenvolvimento tecnológico em massa. Então, o Porto Alegre, por exemplo, ele é a capital do turismo de hotelaria da saúde, né? da área médica, por exemplo. Então, aqui se desenvolve muito trabalho, muita pesquisa voltado para a área médica. Então, falta, na verdade, um olhar de união, né? Um olhar no sentido de reunir as pessoas certas, esses novos entrantes, né? Então, essa renovação que vem acontecendo naturalmente. Então, eu acho que é isso, é o diálogo, né? Nós temos os recursos necessários para que as coisas aconteçam. Precisamos um direcionamento, todo mundo unindo esforços no sentido de fortalecer. Não adianta ficar de um lado eu tenho isso, outro eu tenho aquilo, né? Em vez de se unir para isso, entendeu? Então, nesse sentido. Então, secretário adjunto, diretor-geral da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Fernando Matos. E aí, muito obrigado pela presença. E o Estado vem fazendo esse direcionamento, vem fazendo essa aglutinação de cabeças e de esforços para que o Rio Grande do Sul se consolide como um polo de ciência e tecnologia, secretário? Bom, em primeiro lugar, Milton, agradecer a você e agradecer aí o compartilhamento com o deputado Lara, amigo de
companheiro de vários projetos, o Luiz Carlos também, e a Janete, que nos brindou enviando gente na missão que a gente fez ao exterior lá do banco. Em primeiro lugar, eu queria contar duas historinhas para entender bem o fenômeno, né? Entender o que está por baixo da linha d'água. Tá? O Rio Grande do Sul, em 2014, 2015, o professor Slavislak, da URGS, fez uma pesquisa com cerca de 1.400 empresas gaúchas de vários portes, e essa pesquisa queria identificar o grau de maturidade das empresas do ponto de vista de capacidade de inovação tecnológica. Essas 1.400 empresas foram analisadas, e a maior parte dessas empresas era o que a gente chama de low-tech. Low-tech, ela está funcionando, está operando, pode estar até ganhando dinheiro, mas ela não tem a inserção no mercado de valor, ela não tem uma geração de novos produtos com velocidade e ela não tem tecnologia implantada num volume adequado. O que acontece? Grande parte dessas empresas são atropeladas pelo fenômeno chinês e pela capacidade da geração de produtos e serviços por preço mais baixo, porque quando faz 1 milhão de unidades, tu tem um preço. Quando faz 1 bilhão de unidades, esse preço por unidade é muito maior. A segunda história é que a gente analisou, o ano passado, quando chegou na Secretaria, como é que estava o perfil da formação de capacidade tecnológica de alto nível no Rio Grande do Sul. E a gente descobriu dados maravilhosos. O Rio Grande do Sul só perde para São Paulo, na maior parte dos casos. O Rio Grande do Sul forma 2.000 doutores por ano. 2.000 doutores por ano. Qual é o problema? O problema é que grande parte desses doutores não está ligado em áreas que impactam diretamente a indústria, o comércio e serviço, né? Estão mais na área, digamos assim, de acadêmica e em setores do conhecimento cujo impacto no mercado tem uma distância maior, tem um tempo maior para acontecer. E a segunda coisa é que a maior parte desses doutores se fixa nas instituições acadêmicas universitárias e não se fixa no P&D das empresas. Ou seja, embora a gente tenha empresas no Brasil, vou dar o exemplo da Randon, a Randon tem um P&D de cerca de 13 ou 14 doutores estudando abrasão, novos materiais e assim por diante para produzir freio lá na frase, tá? Mas não são todas as empresas no Rio Grande do Sul que têm centro de P&D com doutores contratados como funcionário da empresa. E não são todos os doutores que estão no Rio Grande do Sul que ousam sair da universidade para ir para uma empresa trabalhar como P&D de empresa. Então, aproximar a empresa de universidade, como disse o Del Monte, é extremamente importante. Mas por que isso não acontece se a gente tem uma produção tão grande de doutores e um número tão grande de empresas sem P&D sofisticado? Porque o Rio Grande do Sul é um estado conservador. Eu acho que a primeira grande questão que a gente tem que identificar é o nível de conservadorismo, tanto dos empresários quanto dos empreendedores que preferem ficar em mercados de preço e não ir para mercados de valor. A Secretaria, baseada nisso, construiu um programa, um projeto, que tem diversos programas. O principal deles, para me associar aqui, talvez, ao discurso do Luiz Carlos, que vai fazer daqui a pouco, e certamente vai falar no grande esforço que está sendo feito em Porto Alegre com relação ao pacto, o Rio Grande do Sul fez um esforço para construir um projeto, até inspirado no pacto, que chegaria às 8 regiões do estado e definiria estratégias de colocar a inovação no centro do projeto de desenvolvimento regional. Essas 8 regiões estão trabalhando, nós começamos ativamente esse projeto há 4 meses atrás, porque o governo do estado contratou 3 pesquisadores no nível de doutorado e mestrado e colocou no Inova de cada uma das 8 regiões, e a função desses 3 pesquisadores era fazer funcionar a quádrupla hélice, que é unir sociedade, governo, empresários e universidades. E desse trabalho, no dia 1º agora, nós fizemos uma reunião de avaliação do ano, desses 6 meses do ano que a gente trabalhou, porque atrasou um pouco com a pandemia. Foram identificados cerca de 290 ideias que podem se transformar em projetos baseados em 19 desafios, em cerca de 10 áreas onde o Rio Grande do Sul se considera muito competitivo. Óbvio que o agro Quer dizer, aparece... a secretaria, então, secretário, ela vem fazendo um esforço, pelo que eu estou vendo, de aglutinar
né, as ideias, os empreendimentos, os empreendedores e uma certa peneira para ver o que funciona mesmo e o que não funciona. Exatamente. Vocês estão tentando Exatamente. fazer esse trabalho de dar uma direção. Essa peneira tem um nome na inovação, tá? Chama funil da inovação. Tu começa com muitas ideias e vai passando stage gates, ou filtros, ou peneiras, como tu está dizendo, e os projetos que são mais viáveis, mais alinhados, que têm mais capacidade de investimento. E tem dinheiro para esses projetos? Dinheiro para esses projetos? Pois é, aí é que eu vou te explicar. Desses 290 projetos, nós chegamos a 89 projetos que são extremamente razoáveis, e desses 89 projetos, nós estamos selecionando cerca de 8 a 16, onde o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, vai colocar cerca de R$500 mil em cada região para alimentar esses projetos que têm a capacidade de modificar a economia da região e levar as principais empresas para um estágio maior de incorporação de conhecimento e tecnologia. 500 mil para cada região, é isso? Quantas regiões são? Para cada região. São 4 milhões, sem contar um conjunto de outros projetos que nós estamos trabalhando. Por exemplo, nós abrimos um edital do Tec Futuro, que era um edital de cerca de R$2 milhões, e do ano que vem nós vamos trabalhar com alguns editais, principalmente nas áreas em que a gente está focado. Quer dizer, no Tec Futuro, que é esse de unir empresas grandes com startups para resolver os problemas da empresa grande, semelhante ao que foi feito em Caxias, que é uma experiência extraordinária, né, com a Hélice. O Conecta, que é ligar as escolas públicas gaúchas em rede de alta velocidade de internet, como se fosse iluminar as escolas, colocando internet com velocidade para que a formação dos futuros empreendedores e trabalhadores seja mais qualificada. Tem um projeto, só que também tem um recurso razoável, que é o Startup Lab, e tem um outro projeto que é apoiar o setor de games. O setor de games hoje no mundo, ele movimenta sozinho mais do que a soma de tudo que movimenta o teatro, o show business e a música. Então, muito grande esse setor de games. Tem muito potencial nessa área. É muito grande. Secretário, obrigado. Obrigado, desculpa, Milton. Não, tranquilo. Não, eu só para aproveitar, como eu falei em dinheiro... eu estou falando no secretário, eu ia aproveitar para falar para o secretário, que é o seguinte, é muito pouco dinheiro. Olha aqui, um conselheiro do Tribunal de Contas recebeu em dezembro do ano passado 600 mil de férias, não sei mais o que, 500 mil para uma região para investir em ciência e tecnologia. É uma pobreza, não vamos arrancar em lugar nenhum. Para o projeto que for escolhido na região. E eu concordo contigo, é pouco. Mas tem um outro caminho também que eu quero chamar aqui junto conosco. A presidente, nos dá a honra de participar do programa, a presidente do Badesul, Janete Lontra. Presidente, seja bem-vinda, obrigado pela presença e desde já a senhora viu que o pinga-fogo já está acontecendo aqui, presidente. O Badesul está acreditando nesse ramo da economia que começa a se consolidar? O Badesul tem programas de fomento à ciência e tecnologia, presidente? Boa tarde, Milton. É um prazer estar aqui participando dessa live com o meu amigo, deputado Lara, né, com o Carlos, professor Luiz Carlos, com o Fernando Mar. O Badesul acredita sim e acredita muito na inovação. Como você sabe, né, o Badesul ele tem um papel fundamental no fomento ao desenvolvimento do nosso Estado, né, estimulando empreendedorismo, geração de emprego e renda. Essa é a nossa missão há 40 anos. Mas a gente percebeu que havia um hiato entre o financiamento tradicional, né, das empresas maiores, tradicionais, que buscam recursos, sim, e aí nós temos recursos da FINEP, porque também essas empresas tradicionais precisam inovar para se manterem competitivas, né, senão elas acabam saindo do mercado. Então a gente tem esse recurso da FINEP, mas também nós percebemos que havia toda uma nova economia, empresas novas, né, surgindo no mercado e que ainda não tinham condições de acessar o crédito tradicional.
E aí, em função disso, a gente, há 10 anos já, na verdade, a gente já está investindo em fundos para poder apoiar as startups. Então, isso aí já vai fazer 10 anos. Então, a gente já vem há muito tempo acreditando nisso, né? Nós já subscrevemos 35 milhões, né? Pode não parecer muito, mas a gente alavanca com isso, na medida em que a gente coloca esse dinheiro nesses fundos, a gente também alavanca mais recursos que vêm de fora do estado para as nossas startups aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente está trabalhando muito também, olha, nós somos desde o primeiro momento apoiadores do Pacto Alegre, nós acreditamos que o Pacto Alegre, ele está fazendo uma diferença muito grande e ainda vai fazer para a nossa cidade. O professor Luiz Carlos, que é o coordenador, ele está de parabéns, né? E o Badesul acredita muito, muito nesse projeto, né? Estamos trabalhando muito fortemente com a secretaria do secretário Lambi, do Fernando, né? A gente sabe que existe um trabalho muito grande ali e a gente tem apoiado as ações deles através do Centelha, né? Que é um projeto maravilhoso, é apoiar o estudante, apoiar o universitário, né? Que tem uma ideia e que pode se transformar num projeto, que pode se transformar numa empresa. E isso é uma inovação, né? E a secretaria, né, a nossa secretaria está trabalhando muito fortemente nisso. A gente tem também, lançamos agora há pouco um projeto que é um projeto inovador, inclusive para o Brasil, que é o crowdfunding, né? A gente lançou ele com o governador e agora já fizemos 2 captações, né? O que é o crowdfunding? É uma captação de recursos para desenvolvimento de negócios, né? Ou produtos ou ideias em ambiente virtual. Então, assim, pela internet, né? Por meio das plataformas eletrônicas, né? Então, é captado esse recurso. E é bem interessante, porque quem capta ganha recurso para desenvolver o seu produto, né? E quem aporta recursos ganha participação na empresa. E isso aí está sendo um projeto inovador, assim, de grande excelência, né? A gente Presidente também Janete, trabalhou... Presidente Janete, eu quero voltar e quero saber como é que as pessoas que têm empresas ou têm... digamos, um projeto, uma startup, pode ter acesso ao crédito do Badesul e como é que ele faz. Eu vou só pedir que o pessoal ajude aí para dar uma virada no telefone, porque a sua imagem está um pouco estreita. Eu sei, eu não estou conseguindo. Olha, eu peço desculpas. Não tem problema, mas nós estamos lhe ouvindo bem, E eu já volto aqui, porque nós temos aqui um grande parceiro desse programa, que eu falava agora há pouco, nós estávamos falando agora há pouco sobre a inovação para a área da medicina, né? Porque a tecnologia para a área agrícola está indo de vento em popa. Para a área da medicina também, né, cada vez demanda mais. Perfeito. E nós vamos mostrar alguns exemplos aqui do que pode ser feito para a medicina, mas quando a gente fala em medicina, a gente fala também do Centro Clínico Gaúcho, que é um apoiador, patrocinador desse programa e que tem o Centro Clínico Gaúcho, né? Prestem atenção, pessoal. Imagine assim, uma ida ao shopping para fazer todas aquelas coisas de sempre, um rancho, né, comprar roupa nova, passar na praça de alimentação, agora está meio difícil aí, mas não pode fechar. Ainda poder aproveitar para cuidar da saúde, que barbada! Quer dizer, tu ir ao shopping e cuidar da saúde é o que pode ser feito a partir de agora, porque o Centro Clínico Gaúcho abriu uma nova clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Valig. Clínica Valig está ali de portas abertas para oferecer cuidado de qualidade, facilitar a rotina de qualquer um. Lá você encontra atendimento clínico e pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade. E exames do laboratório.
Lá tem o Marques de Almeida, Milton, que também tem aqui na frente do Plaza. Então, no Bourbon Valig, Centro Clínico Gaúcho abre uma nova unidade para facilitar a vida de todos nós. E aí, professor? Então, na medicina, nós temos essa possibilidade que o secretário estava falando, porque o que eu entendi assim, não é inventar uma coisa do zero, é pegar o que já tem e aprimorar e colocar tecnologia, né, para que a gente possa agilizar os serviços, para que a gente possa otimizar e até custos, poder baixar custos também. É mais ou menos por aí, professor? Na verdade, o que acontece, né? Se nós formos pensar num recurso de R$500 mil, por exemplo, se nós pegarmos uma equipe aí de 10 pessoas voltadas para a área do desenvolvimento tecnológico, com um salário mediano, isso não sustenta um projeto aí por 5, 6 meses, né? Então, a Randon, por exemplo, ela fechou uma unidade fabril e criou uma nova empresa justamente para fomentar a inovação, né? E a inovação, a gente tem que pensar em inovação disruptiva, né? O que é inovação disruptiva? Aquela inovação que vem e muda a forma de pensar do mercado, inclusive na questão da valoração. Tipo Uber. Tipo Uber, né? Uber Vamos pensar... rompeu tudo, né? O próprio celular, né? Quando surgiu, você para fazer uma ligação, muitas vezes tinha que pegar o telefone de casa ou ir no orelhão, que não tinha acesso, fazer uma ligação, gastava lá quantos reais numa ligação. Hoje em dia, tudo se tornou mais em conta. Os aluguéis pelo Airbnb, um aplicativo que hoje não tem mais imobiliária, não passa mais por imobiliária. Você vê a incoerência de tudo isso. Nós estamos falando de uma coisa séria, campo científico, tecnológico e tal. Aí, 500 mil para uma região. Um deputado federal recebe 16 milhões por ano para distribuir de emenda parlamentar. E nós estamos dando para uma região 500 mil reais. O país não vai conseguir avançar assim de jeito nenhum. Mas ele vai... Não tem como. Não tem como. Sabe como é que ele vai, Milton? Quando a gente pega, por exemplo, de um projeto que nós estamos desenvolvendo para reduzir queda nos leitos hospitalares, né? Reduzir a questão das escaras, controlar o sono. As escaras é quando fica muito tempo deitado, fica muito tempo deitado e machuca as costas, começam a sair. Então, por exemplo, é um projeto que hoje cada pesquisador ele dá a sua própria contrapartida e depois, justamente o que a presidente do Badesul comentou, vem um investidor agora por meio de aplicativos e depois ele participa dos resultados, né? Então, isso a gente já está fazendo muito na prática, vem acelerando muito. O apelido disso é o anjo. Pode ser? Não chega a ser mais bem anjo, não né? Chega a ser mais o anjo. Aquele investidor que coloca na frente para depois... É isso aí. Então, se faz hoje esse movimento todo porque a morosidade, né? Eu comecei pesquisas na área, quando a gente fala que a Randon está investindo em materiais abrasivos e tudo mais. Lá em 96, quando eu comecei meu mestrado, junto com a USP, com a Politécnica, junto ao IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né? Nós estudávamos esses materiais. Na época eu me especializei em usinagem de osso humano liofilizado para fazer banco de ossos, ou seja, em vez de tu fazer implantes de titânio, tu fazia de osso liofilizado. Montei o projeto, fui a Brasília junto com a turma e ali morreu, né? Agora, em 2015, coloquei uns projetos para o Senai, junto da Fiergues, né? Daí houve a queda do compulsório, cortaram, né? Então, projetos para te desenvolver... É uma batalha para É uma batalha em mesmo termos... uma boa ideia, professor. Nossa, né? Então, o que acontece? O pesquisador ele tem que sustentar sua família, né? Sim. Então, ele vai, investe em pesquisa e daqui a pouco não está ganhando nem para comer. Sim. Né? E o que acontece? Ele desiste da pesquisa. Deixa eu perguntar para o nosso secretário adjunto aqui. Secretário, nós vamos assim, no ranking da inovação, quais são os principais estados? Assim, qual é a nossa colocação em termos de inovação e tecnologia? Eu sei que Santa Catarina tem uma rede muito forte ali
na volta de Florianópolis, Paraná também está muito forte, São Paulo. Como é que está esse ranking da inovação, secretário? Belmonte, desculpa, Milton, existem diversos rankings para medir inovação, tá? Um deles é o Global Innovation Index, que ele constrói uma série de estruturas que avaliam e suportam a geração de conhecimento e a produção de valor por bens e serviços, tá? Existem outros rankings que medem, por exemplo, a quantidade de empresas que são criadas, startups que estão em funcionamento e assim por diante. Existem outros rankings que medem a capacidade acadêmica de gerar pesquisa científica, né? Não pesquisa aplicada, mas pesquisa pura e assim por diante. Então, existem diversos rankings. Do ponto de vista geral, o Rio Grande do Sul não está mal. Em todos os rankings estaduais, o Rio Grande do Sul circula entre as primeiras posições. É claro que São Paulo, em função do potencial, São Paulo representa metade do PIB brasileiro, né? A economia de São Paulo é muito pujante, a economia puxa empresas e puxa conhecimento e puxa pesquisadores e assim por diante. Então, São Paulo é um ponto fora da curva e, normalmente, São Paulo ocupa a primeira posição. Mas o Rio Grande do Sul tem ocupado a segunda, a terceira, dependendo do ranking. Teve um ranking publicado agora esse ano, que o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, tinha o maior número de startups criadas e assim por diante. Então, nós estamos muito bem colocados. Mas a questão toda é que a inovação, ela depende não só de dinheiro. Dinheiro é uma coisa importante, é um fator determinante na produção de inovação, mas é um dos fatores. Tu precisa de capital intelectual, né? Tu precisa de gente que tenha capacidade de criar coisas que gerem valor. E a terceira coisa que tu precisa é de empreendedor. Grande parte das inovações, que às vezes são feitas na pesquisa pura, ainda vão levar tempo para chegar. Sim. Cortou um pouquinho a nossa conexão aqui com o nosso secretário. Que cria um... secretário, cortou um pouquinho a conexão, nós não conseguimos ouvir aqui no final. Eu estou dizendo que para gerar inovação, você precisa ter recurso financeiro para apoiar uma boa ideia e ter gente com conhecimento para executar isso. Se não juntar essas três partes, dificilmente tu vai gerar. O problema do Rio Grande do Sul é que essa parte do conhecimento, ela ainda não está... Ela falta aos empreendedores com formação que estão dentro das universidades uma capacidade de aceitar a tolerância ao risco, que é o outro lado da inovação. Bom, mas nós vamos ouvir agora isso, essa sua ponderação, nós vamos ouvir com o representante da URGS. Mas antes eu preciso aqui, secretário, me despedir da Janete e pedir para que a Janete dê o caminho, Janete. Como é que as pessoas que estão trabalhando em inovação, que têm a sua startup, a sua pequena empresa, que querem gerar inovação para o Rio Grande do Sul, como é que faz, aonde busca, qual é o caminho para poder acessar os recursos do Badesul, presidente? Tá bom, muito obrigada. É só vocês entrarem no nosso site, né? Agora a pandemia pouco está atendendo virtualmente, mas a gente atende virtualmente e quando necessário vai também ao Badesul, né? Mas menos do que antes. Mas assim, no nosso site, e nós temos todas as informações, nós temos uma área só para trabalhar com a inovação, com as FIPs, né? O Elias é o nosso coordenador, é o nosso assessor lá dessa área, acho que muita gente conhece ele é muito atuante. A gente trabalha com vários fundos, o Criatec 3, agora já estamos entrando no Criatec 4, junto ao BNDES, e temos também o crowdfunding, nós estamos com uma disponibilidade de 4 milhões para os próximos 2 anos. Então, assim, existem várias alternativas, vocês podem nos buscar, a gente está sempre disponível. Via site, presidente? Via site, via telefone, pode pegar o telefone. Nós vamos colocar aí embaixo, então, o site do Badesul, para que as pessoas possam acessar e também quem está nessa área, que eu não tenho dúvida nenhuma, é o futuro, é o desenvolvimento do nosso Estado. Presidente Janete, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.
parabéns pelo trabalho à frente do Badesul. Presidente, um abraço para a senhora também e faço um convite aqui. Eu vou diariamente, mas se a senhora não tem tempo, é presidente do banco, mínimo 2 vezes por semana, dá uma chegadinha no Zafari Bourbon, que economizar é comprar bem e com qualidade, os produtos com qualidade, com aquele atendimento especial. Eu estou dizendo isso porque eu estou lhe cumprimentando, mandando um abraço para a senhora, porque eu estou chamando agora para chegar aqui conosco, né, o nosso grande parceiro, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Para mim é um vício. Eu todos os dias vou no Zafari da Otto Niemeyer. Aliás, foi no Zafari da Otto Niemeyer que eu conheci o professor Del Monte há alguns anos atrás. Toca aí para nós, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Capital. Estamos voltando aí com o nosso Live News, Lara. O Zafari, aqui o professor Del Monte dizendo aqui no intervalo, que estava passando a propaganda do Zafari, que o Giovanni, filho do Pedro Zafari está investindo muito em pesquisas e apoiando mas é uma característica do Zafari, né? O Zafari apoia tudo. As comunidades onde ele trabalha, apoia muito empreendimento gaúcho. Bateu na porta do Zafari, quase sempre tem um ombro amigo ali, né? É que tem um detalhe importante que, como a remuneração do dinheiro nessas instituições financeiras está reduzida, essa turma toda está vendo que uma grande oportunidade de negócio investir em startups, em novas tecnologias, entendeu? Sim. Aportar recursos e tem um retorno maior, sim, sem contar da questão do empreendedorismo social, fazer o bem para a sociedade. E tem uma questão, né, Bag, também assim, é uma faca de 2 gumes, porque boa parte das startups que começam fica para trás. Então, vamos lá, de cada 10, uma dá certo, 2 dá certo. Então, tem um índice de morte muito grande. Então, quem investe nisso realmente é diferenciado porque vai atrás de uma economia mas por isso nova, que geralmente quem investe fica com uma boa fatia da empresa. Sempre que o risco é muito grande. O risco é maior, né? Então o risco se paga dessa Mas olha forma. aqui, hoje nós vamos chamar um aniversariante aqui, porque nós estamos falando de tecnologia, nós temos 1 minuto de tecnologia. Esse programa já começou. Está de aniversário? Está de aniversário, o Carlo Giegel. Carlo, eu vou mandar para ele Vou fazer uma propaganda aqui, um grande legado Maison Forestier. Tá aí, tá o Carlo Giegel. Chama o Carlo Giegel, aniversariante do dia, para falar sobre tecnologia no programa, que é sobre tecnologia. Olá, tudo bem? Você tem ou já viu uma fechadura da casa que pode ser aberta ou fechada através de um smartphone? Ela é só um dos exemplos do que pode ser realizado com a internet das coisas, o nosso assunto de hoje. E esse termo se refere a uma revolução tecnológica que busca conectar os itens usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores. E os exemplos são muitos, além das fechaduras. Eletrodomésticos, meio de transporte e até mesmo tênis e roupas estão sendo conectados com os computadores e smartphones. Vou te dar um outro exemplo. Já existem carros que, ao entrar, uma câmera faz o reconhecimento do rosto do motorista, obtendo informações do seu cotidiano, recomendando músicas e até recebendo orientações para acionar o mapa com o GPS. Inclusive, se o sistema não reconhecer esse motorista, o real dono do carro será avisado, via smartphone, com fotos e dados, evitando assim o furto do veículo. A grande revolução na internet faz parte da nossa vida e vem para facilitar ainda mais o nosso corrido dia a dia. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje e até o próximo programa. Um grande abraço. Então, nós já estamos na linha. Um grande abraço, Carlo Giegel, parabéns pelo teu aniversário. Parabéns, Carlos Giegel, pelo aniversário aí.
Obrigado Parabéns. pela participação de sempre aí. Sempre Vamos à Universidade Federal do contribuindo. Rio Grande do Sul, Vamos à Universidade que Federal. agora não tem ideologia, né? Porque até então era um negócio comunista lá, maluco, enlouquecedor. Agora parece que estão botando a universidade onde ela tem que ser mesmo, né? Então, Educação. Milton, nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da URGS. Professor, obrigado pela sua presença. A engenharia, a gente sabe a importância da engenharia para o desenvolvimento de qualquer país. E nesse quesito, inovação, tecnologia, a quantas nós andamos no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que o papel da URGS é fundamental, né? A nossa URGS é o poço de conhecimento, né? E que para nós, como é que a URGS está pensando isso ao longo desses próximos anos? Realmente é um caminho para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a ciência e tecnologia? E na visão da universidade, como é que nós estamos em relação a estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo? Bem-vindo, professor. Olá, deputado Lara, um prazer vê-lo novamente aí, né? Tivemos juntos em algumas reuniões do Cresce-RS, super importante movimento que a gente teve, que um pouco simboliza o que a gente está vivendo, né? Da união de esforços, da gente não desperdiçar energia, né? Milton, Fernando, eu estava ouvindo o programa, estava muito bom o programa, né? Tive o prazer aí de acompanhar as manifestações aí do Fernando, do Delmar, da Janete. E sim, né, com certeza esse é o caminho, né? Ou seja, a inovação deixou de ser uma vantagem competitiva para ser uma necessidade. As economias do século XXI, que são baseadas no conhecimento, elas não têm outra escapatória a não ser caminhar o caminho da inovação. E por isso que a gente fala de ciência e tecnologia, que é a base disso, né? Mas se eu não tiver a transformação disso em inovação, que é negócios, que é valor para as pessoas, não adianta eu ter uma base científica e tecnológica muito forte se eu não conseguir transformar isso em bem social, se eu não conseguir utilizar a inovação como meio para afetar a qualidade de vida das pessoas. E foi um caminho que a gente traçou há vários anos, né? Seja dentro da universidade, seja como ecossistema aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e que a gente agora começa a colher os frutos de tudo que a gente plantou, da Regimp, do Tecnopuc, dos parques científicos tecnológicos. Para a gente imaginar, a campanha, digamos, do ano passado da URGS era a hashtag inovação, e se formou ao longo dos últimos anos um fortíssimo ecossistema que preocupa-se com essa questão da transferência tecnológica, né, de como é que a gente pega esse conhecimento que a gente tem, e que é muito rico, o estado do Rio Grande do Sul, né, e o Matos estava falando sobre isso, a gente forma o maior número de doutores, a gente tem grande parcela da formação de conhecimento especializado, a gente tem muitos talentos. Eu estava aqui fazendo uma analogia, a gente pode dizer que a gente tem combustível, que é os talentos, nem sempre está sempre totalmente limpo esse combustível, porque às vezes a gente não forma os talentos com as habilidades que a gente precisa para eles, né, poderem abastecer o nosso motor. A gente tem um motor muito forte, que são as universidades, que são os centros de pesquisa. O Rio Grande do Sul tem uma maior ecologia. A URGS é uma das melhores universidades. A PUC Quantos polos mais ou menos hoje, professor? Quantos polos mais ou menos de tecnologia nós temos no Rio Grande do Sul? Por cima, assim, mais ou menos. Olha, são 14 parques tecnológicos, e se a gente olhar a capacidade de grupo de pesquisa, isso aí se multiplica para algumas dezenas, assim, né? Desde Smart Grid, por exemplo, em Santa Maria, que ganhou uma unidade Embrapi em relação a isso. É só ver o número de unidades Embrapi, que é essa empresa brasileira de pesquisa. 14 polos tecnológicos, dá para dizer, professor, que nós estamos aí, Milton, entre dos maiores números de parques tecnológicos do país, professor. Não, e as pessoas não e com uma qualidade apercebem superior, né? Ou seja, Tecnopuc e Tecnocinos ganharam todos os prêmios nacionais. Pode falar, Milton, desculpe. Não, desculpa. Eu queria dizer o seguinte, professor. As pessoas não se apercebem da importância no mundo da engenharia. Não existe nada no mundo. Medicina, infraestrutura, qualquer coisa que você tentar fazer na vida passa pela engenharia. A engenharia, que deveria ter um valor no nosso país, um investimento firme, forte. Está aí um exemplo, Lara. Quer ver? E continuidade, né, Milton? Porque não adianta ter um grande programa se ele for isolado. Eu tenho que ter continuidade para que eu consiga realmente trazer mais talentos, formar mais profissionais, né? Eu trago aqui, professor, apenas como referência de que maneira nós podemos resgatar o que tem hoje, que é vitrine para o mundo inteiro, a Embraer. A Embraer é com engenheiros brasileiros, que ela se transformou na menina dos olhos da Boeing, do mundo inteiro, enfim. Ela, eminentemente foi um dos únicos países que conseguiu gerar uma empresa desse nível, né? E ver que quando a Boeing estava pensando que ela tinha que vir para as linhas
dos aviões, né, de trajetos menores, porque os chineses estavam começando, e os chineses aprenderam com a Embraer. A Embraer foi para lá, os chineses depois acabaram desenvolvendo sua própria linha de jatos regionais, e a Airbus, né, tem 3 grandes poderes na aviação, né, ou seja, a Airbus, a Boeing e agora o que está acontecendo na ecologia chinesa lá. E os 3 estavam começando a se mexer para esses jatos menores, né, que são eficientes, assim. E a Boeing veio buscar a Embraer, porque não tem praticamente outro lugar no mundo em que a gente tivesse uma companhia, né, dessa qualidade que pudesse ser agregada, né? É verdade. Então, sim, a gente... Eu tenho o meu filho mais jovem, os 3 se formaram no Canadá e não querem mais voltar para o Brasil. E o mais jovem fez a engenharia elétrica. E eu estou estimulando ele, o Vitor, para que ele vá para fazer um outro curso para ir para a Boeing, para ser um engenheiro especialista em aeronaves, enfim. Um gurizão de 27 anos tem um futuro pela frente. E como teu filho, né, Milton, se a gente pegar o número de cientistas brasileiros, de pesquisadores brasileiros muito bem formados que hoje lideram projetos internacionais, a gente percebe que a gente tem né, como eu disse, um motor muito forte. E a gente tem pneus excelentes, né? Ou seja, porque as nossas indústrias também têm uma capacidade inovadora, empreendedora aqui no estado, né? Se a gente olhar, a gente tem empresas que se tornaram líderes mundiais. Falta o eixo de transmissão, né? A gente não consegue conectar muitas vezes esse nosso motor com essa... Professor, com esse desculpa, pneu, professor, só para aproveitar, porque nós estamos faltam 8 minutos para terminar o programa. Só? Não é possível. Quando o assunto quero é bom, escutar o professor quando o assunto é bom, aí, passar vai rápido. aí. Professor, nós exportamos talentos? Essa é a pergunta, porque nós temos aqui um grande número de universidades, de polos tecnológicos, e chega a dar um pouco de ciúmes a gente ver o que está acontecendo na rede tecnológica de Florianópolis, do Paraná, de São Paulo. Está havendo uma evasão de talentos na tecnologia no Rio Grande do Sul, professor? Vamos dividir isso para 2 momentos. Até 2 anos atrás, sim, essa era a realidade e foi isso que nos preocupou, né? A gente estava ficando para trás, certo. A gente não estava conseguindo se conectar, a gente não estava conseguindo usar nosso potencial, a gente estava perdendo talento. E o que parou agora? Parou por quê? O pessoal está ficando no Rio Grande do Sul? A gente está começando a conseguir trabalhar em conjunto, né? A maneira como cresce a RS, a maneira como transforma a RS, né? Vocês falaram do Randon aí, a maneira como a gente está conectando os nossos polos tecnológicos, o Inova RS, o Pacto em Porto Alegre, ele mudou a realidade. A gente está começando a atrair pessoas para cá. A gente viu o ano passado a BASF tentar se posicionar aqui. A gente viu agora o Web Summit olhar para Porto Alegre. Eu recebi essa semana a Exame, que está vindo olhar porque ela disse, tem alguma agitação diferente no que está acontecendo no ecossistema do Rio Grande do Sul. Então a gente está começando a reagir dessa maneira e isso vai passar por essa articulação e por essa mudança, inclusive, de alguns sistemas para ela atrair mais pesquisadores e atrair empresas para trabalharem mais juntos. Né? Que boa notícia. Milton. Professor, eu tenho dito aqui nos programas semanalmente que o Brasil, diante desse planeta que nós estamos vivendo com a pandemia e tal, se colocar numa pista para arrancar depois da pandemia, é o país que tem condições de arrancar cantando pneu, porque todos os outros lugares, né, a Ásia, a Europa, enfim, com infraestrutura, com tudo, o Brasil tem tudo para fazer e depende da engenharia, né? Aeroportos, portos, hidrovias, ferrovias, enfim, a infraestrutura é extraordinária. E aqui tem um talento, esse colega seu, engenheiro e pesquisador, eu quero ver se a câmera consegue pegar aqui. Olha o trabalho que ele está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, sozinho, com o cabo da espada na mão. Né? E o que é isso aqui, Delmonte? Diga para o nosso diretor de engenharia da URGS e os nossos telespectadores. Tudo bom, isso daqui, na verdade, é um micro computadorzinho aqui que tem um acelerômetro, né? Enfim, e com isso nós conseguimos controlar o movimento do paciente, das pessoas que estão em casa, para ver se ele está correndo o risco de cair do leito, a questão também do tempo que fica sobre a cama, a questão das úlceras de pressão, sono, enfim. Se ele está deitado, se ele está em pé. Se ele está deitado, eu não vou botar em uso aqui, mas só para ter uma ideia, quem está desenvolvendo a interface está lá em Milão, na Itália. Hoje, o déficit disso daqui é de 2 segundos. Quando a gente liga e faz, é uma demanda para moinhos de vento, que surgiu há 3 anos, né? E o mais interessante, Lara... Direto com os hospitais, né? E aliás, assim, os hospitais gaúchos estão inovando no sentido de protocolo, né? De o prontuário, tem um grupo de hospitais privados e públicos surgiram no pacto, estão avançando. Isso é uma demanda da Joint Commission, né? Por John Hopkins.
Eu, em 2018, terminei uma especialização em gestão empresarial aqui na Escola de Administração da URGS. E eu falei para a turma, vamos para o lado de desenvolver questões da área médica para trazer que Sim, a gente... porque o Rio Grande do Sul é um polo, né? da área médica. A hotelaria hospitalar aí, muito que eu dei aula aí para essa turma, na parte de gestão. Mas, rapidamente, não quero roubar muito tempo, então, 8 engenheiros, muito formados aí pelo URGS, PUC, dentre outras, trabalhando nisso. E eu vou te dar uma sugestão. Leva essa tua invenção ao Centro Clínico Gaúcho, Mas eu preciso do teu apoio nisso. Mas Um vamos novo lá. hospital que está chegando. Sim, Mas, novo gente, hospital, 900 empregos. É no novo fantástico. hospital. E só comentar uma coisa, nós temos a GCO, rapidamente, tá? Por exemplo, o algoritmo que está aqui dentro, né? Toda a parte do algoritmo é a mesma equipe que desenvolve os algoritmos de análise de previsão de demanda da GCO. E a nossa análise de Mas, previsão... gente, assim, ó, é super importante, mas a gente tem vários exemplos desses. É isso que às vezes a gente não enxerga. Só de comentar a gente uma acabou coisa. de arrecadar 1,5 milhão dentro daquele crowdfunding do Badesul, numa empresa nova, de uma jovem que está botando grafeno. E o Rio Grande do Sul é um dos únicos 3 estados que tem uma unidade de produtor de grafeno lá na UX. Né? E isso está exportando para toda a América Latina, um novo tipo de borracha mais resistente está aqui. Sim. A gente desenvolvendo sensores aqui que estão sendo levados para toda a comunidade de língua portuguesa. Gente, não é um caso isolado. Eu O preciso ecossistema chamar tem aqui, muito disso acontecendo. Eu preciso, professor, chamar aqui o Centro Clínico Gaúcho, porque Chame nós estamos lá, falando da chame inovação, tem que falar do Centro Clínico Gaúcho. Vai longe tá? a discussão, né? Então, assim, ó, preste atenção, pessoal. Imagine uma ida no shopping para fazer todas aquelas coisas de sempre. O rancho, comprar uma roupa nova, passar na praça de alimentação e ainda poder aproveitar para cuidar da saúde. Que barbada, com muita tecnologia, isso sim é praticidade. E esse é o objetivo do Centro Clínico Gaúcho, que abriu uma nova clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Valig. Clínica Valig está de portas abertas para receber você ali no Bourbon Shopping Valig. Consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos de baixa complexidade, exames no Laboratório Marques de Almeida. No local, imagine a facilidade. E a Clínica Valig fica ali, no 4º andar do shopping. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite que o Centro Clínico Gaúcho está pertinho de você, meu. Eu quero convidar o professor, diretor de engenharia da URGS, no Repórter Bandeirantes. Nós vamos fazer com 4, 5 engenheiros um programa de 2 horas para mostrar o trabalho também que a URGS faz e o trabalho que vocês estão fazendo e da valorização da engenharia. Engenharia tem que ser valorizada. E eu acho muito importante isso, Milton. Tu tens que reverberar realmente esse tema, porque nós já estamos encaminhando para o final, o programa passa muito rápido essa hora, mas nós passamos o ano inteiro discutindo o coronavírus. Está na hora a gente já sabe o que tem que fazer com o coronavírus, então está na hora agora de trazer a pauta de desenvolvimento econômico, está na hora, o que vai ser depois desse coronavírus. É isso que vai nos ajudar no pós-corona, exatamente, deputado. Então, senão nós vamos ficar só nessa pauta negativa, e isso todo mundo já sabe o que tem que fazer. Olha aqui, ó, álcool gel na mão, né? Máscara, né? Olha aqui, ó, máscara no e vamos embora. E toca a vida e traz a inovação. Milton, chegamos ao final de um programa. Estamos chegando aqui. Eu quero agradecer, né, aos convidados. Quero agradecer ao secretário adjunto. Quero agradecer à URGS, que libera o professor para que esteja aqui. Quero lhe agradecer também, né, pela presença. Mas esse programa tem que continuar os teus horários de rádio. Um convite aqui para o professor, nós vamos acertar nossa já está produção lá com o professor, com o Del Monte, com o secretário. Vamos fazer um programa. Eu só quero comentar uma coisa rapidamente. Pois não, 10 segundos. 10 segundos. A família Steak Care aí, ela é imensamente grata à Band, ao Grupo Bandeirantes, ao Milton Cardoso, que há 4 anos apoiou e vem apoiando esse tipo de desenvolvimento, sem nenhuma pretensão, se não fomentar a pesquisa e inovação. Então, nós somos filhos aí dessa turma aqui. Por isso que nós estamos aqui hoje para agradecer. Viu, Milton? Secretário Fernando Matos, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho
E Delmonte Frederich, obrigado pela presença. Milton, é contigo, meu amigo. Estamos chegando. Professor formado na URGS, professor? Formado na URGS, engenharia civil aí, né? A engenharia que nos dá a base de construção aí. Mas, isso aí. Um abraço, professor. Estamos chegando ao final de mais um programa Live News, né? Convidando para que você continue ligado aqui na tela da Band, os nossos amigos aí que participaram conosco na live, né? Ao vivo conosco, todos, muito obrigado. As queridas amigas, os amigos, enfim. Final de semana tem mais Live News. Fiquem na tela da Band, porque nós voltaremos semana que vem com mais novidades. Até lá! O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.